A gente está vendo essa parte de histologia e fisiologia. Traduzindo, histologia é o estudo dos tecidos, que é o que a gente já fez. Agora a gente vai entender o funcionamento, como é que a planta se nutre, os hormônios, e por aí vai. Só que antes da gente entrar exatamente nisso aí, só falar um pouco do xilema e do floema. Gente, olha só, a gente falou lá no passado nos parênquimas, os tecidos condutores, que são o xilema e o floema, eles vão ser igual os vasos sanguíneos da planta. Estão me escutando aí? Tudo certo? Tá. O xilema carrega o que nós chamamos de seiva bruta. Seiva bruta é o quê? Água, sais minerais. Tá? Água e sais minerais, que são provenientes da absorção pelas raízes. Enquanto o floema, ele carrega os produtos gerados pelas fotossíntese, que são a seiva bruta, que vão ter carboidratos, vitaminas, aminoácidos e por aí vai. A tendência das coisas que o xilema carrega é vir da raiz para o resto da planta. As do floema já é o inverso, é das folhas para o resto da planta. Tá? As células que compõem o xilema são chamadas de vasos lenhosos. E as células que compõem o floema são chamadas de vasos liberianos. E essa questão assim do xilema e do floema na planta, a lógica é o seguinte. Vamos supor, tem um caule, estou vendo lá no microscópio. Sempre o floema ele está uma parte mais externa do caule, enquanto o xilema está na parte mais interna, tá? Então o floema fica mais externo do caule e o xilema mais interno, ok? Só se lembrar assim, floema mais o F vem de fora, né? Fica mais para fora, fica mais na periferia. Só lembrar disso, tá? Dessa questão dessa geografia. Tá, aí então se eu pegar um xilema aqui e for dar uma estudadinha nele, ele basicamente vai ter dois tipos de estruturas aí, os traqueides e os elementos de vasos, tá? São as estruturas aqui. O xilema ele é composto por traqueides, que vai formar ele, aí, até poroso, tá vendo? E os elementos de vaso, que são outras células que também fazem parte do xilema. Isso tudo vai formando esses tubos, tá? No qual a água, lógico que esse tubo tem poros, mas é no qual essa água com sais minerais circula, ok? O xilema é um tecido morto, cara, porque esses tubos começam a receber uma proteína e essa proteína vai dar muita dureza a eles, tá? E nessa brincadeira chama-se lignina. Essa lignina vai endurecendo eles e acaba matando as estruturas celulares, formando vasos ocos e mortos. O microscópio, essa é a carinha deles. Já o floema, já tem outros tipos de células, tá? Que é elementos de tubo, que é o nome das suas células, e as placas crivadas. Esses elementos vão formando o tubo e essas placas funcionam como se fosse um filtro, tá vendo? Além disso, tem células companheiras, que são células que grudam neles ali,
que ajuda a manter elas vivas. A diferença do floema é que ele é feito de células vivas. Essa estrutura é viva, tá? Então esses elementos de tubo aqui, ou vaso-liberianos, pode ser o meu outro nome para essa célula. São que formam o floema, tem a placa crivada ali no meio, e essas células companheiras, tá? Plasmodemos, esse nome é porque tem tipo uns tubinhos que vai ligar essa célula a essa célula. Tá? E esse cara aqui já é responsável por conduzir a seiva bruta, né, que são os produtos da fotossíntese. Agora é o seguinte, vamos analisar esses dois caras em relação ao tronco da árvore, os papéis que eles têm e tudo mais. O xilema ele tem outras células que ficam associadas, outras estruturas associadas a ele, que ajudam na sustentação das plantas, que é o tal do parênquima e do esclerênquima. E essas estruturas vão formando feixes, tá? Em torno deles ali, que vai formando como se fosse uma massa rígida em torno do xilema. E isso em plantas que têm crescimento secundário, são as plantas que engrossam o caule, elas vão ter muito disso, porque essa massa rígida vai ajudar essas plantas que têm crescimento secundário, né, que engrossam o seu caule, atingem grandes alturas, ajuda na sustentação deles, tá? E aí, essa massa, a gente vai chamar ela de cerne, tá? Que à medida que a planta vai envelhecendo, esses xilemas mais antigos, impregnados por essas estruturas como parênquima e esclerênquima, eles vão morrendo e vão virando uma massa rígida que vai funcionar mais como um esqueleto, já que morreu o funcionamento do xilema. E a planta vai produzindo novos xilemas que vão assumir o papel do transporte. Então entenda bem, a planta, os xilemas, à medida que ela vai engrossando, os xilemas mais antigos vão se parando de funcionar, vão se impregnando de parênquima e esclerênquima, formando como se fosse uma massa de sustentação que vai funcionar como um esqueleto. Porque à medida que a árvore vai ganhando altura, vai engrossando o caule, eles vão ser muito importantes nesse contexto. E nisso vai surgindo novos xilemas com a atividade de condução, tá? Então o xilema velho, digamos assim, que fica nessa função de, acaba sendo um esqueletinho, a gente chama de cerne, e o xilema novinho a gente vai chamar de alburno, tá? Isso aí a gente observa claramente nas madeiras que a gente usa para fazer móveis e tudo mais. Olha lá. Você tem a casca aqui, que é o super tecido de revestimento de plantas que tem meristema secundário. Aqui tecidos internos, como a filoderme. Aí aqui você tem um xilema mais antigo, que já não funciona mais, fica mais com uma sustentação, que é o cerne. E o mais clarinho, já que eu já encontro o xilema funcionando. Aqui também é a mesma lógica, só que um pouco diferente. E aí o que acontece? Isso aqui, galera, forma esses anéis que eles conseguem medir a idade da árvore também, tá? Porque em períodos, digamos assim, para a planta a gente vai ter basicamente duas estações, as estações de chuvas e as estações sem chuvas. Então, primavera e verão chove, outono e inverno já não chove. Então, para a planta, a gente identifica esses dois mundos. Assim, não é 4 estações, é praticamente 2. Então, você observa claramente que quando tem chuvas, a planta vai desenvolver mais xilemas. Então, o albuno vai ter algumas... Na estação chuvosa, o albuno ele vai ter uma... O xilema ele vai ter mais desenvolvido, então você vai ter uma camada de espessura maior. A estação mais seca, você desenvolve menos xilema, e aí vai ter um anelzinho mais magrinho. E aí a cada anelzinho grossinho e magrinho completa um ano, né? Porque, tipo assim, é o período de chuva e o período sem chuva. Então você vai contando desde o xilema mais velhão lá, que já não funciona mais, é o mais novo. Esses risquinhos menorzinhos e risquinhos maiores, você vai completando de ano em ano ali. Aí você consegue estipular a data da árvore.
Muitas vezes eles fazem isso, eles vão lá, através de uma ferramenta, tiram um pedacinho, assim, um tubo, né? Faz um corte na forma de um tubo aqui, retira isso, aí você consegue analisar a idade da árvore sem matar ela. Você não tem que cortar o tronco dela para ver tudo, tá? A gente consegue estabelecer essa idade. Para vocês terem uma ideia. Aqui no caso inicial, olha só. Quando tem estação chuvosa, como é que o meu anel fica maior? Estação seca, meu anel fica magrinho. Então assim a gente vai contando, tá? Os anos. Beleza? E agora, para fechar, existe um mecanismo que os caras podem usar para matar uma árvore sem cortar ela, que é o anelamento, o anel de Malpighi, que é muito simples. Se você lembrar aquele negócio que eu te falei, que o floema está do lado mais de fora do tronco, quando eu faço esse anelamento aqui, o tronco está aqui, o floema está aqui, onde ele transporta a seiva elaborada e as águas, água, vitaminas, glicose para as células da planta produzir energia. E o xilema está aqui dentro. Quando eu faço esse anelamento, cara, o que eu faço? Eu retiro, ó, digamos assim, eu retiro toda essa parte externa, ou seja, eu corto o floema da planta. Eu estou fazendo isso aqui, ó. Eu corto o floema, só vai ficar xilema. E aí que vai estar, digamos assim, a morte induzida da planta. Vai induzir a planta à morte com isso. Por quê? A planta, galera, ela vai sugar as coisas pela raiz, vai mandar as coisas da raiz até o topo. Deixa eu botar aqui, tá? Vamos ver se eu acho a animação aqui no site. Não tem. Então a planta aqui, o que vai rolar? Ela vai conduzir água e sais minerais para cima, vai alimentar as folhas com água e sais minerais. Só que a folha vai fazendo fotossíntese e produzindo as suas coisas, isso vai descendo. Mas na hora que chega aqui, isso é interrompido, ou seja, as glicoses que eu produzo aqui não vão chegar para essa parte de baixo. Sem glicose nessa parte de baixo, as raízes, as células das raízes vão começar a morrer, porque não tem como elas produzirem energia para sua sobrevivência, elas vão começar a morrer. A raiz morrendo, as suas células, ela vai perdendo a capacidade de absorver água e sais minerais do solo. Então você não consegue mais mandar água e sais minerais para a copa. Aí agora ela para de fazer fotossíntese, perde as folhas e aí vai morrendo. Gente, alguma dúvida nesse processo de anelamento?
Não, tá de boa. Então tá. Só que isso pode ser feito também em áreas específicas para ter vantagens. Por exemplo, quando eu pego um caule e faço isso. Isso pode ajudar, por exemplo, a eu produzir um fruto maior. Por quê? Eu fiz o anelamento, lembra, eu estrago o floema, o xilema não. Então se eu não estrago o xilema, isso aqui é só um ramo, é só uma lateral, é uma ramificação. A água e sais minerais continuam seguindo o caminho e vão parar aqui. Aí essas folhas fazem fotossíntese, os produtos das fotossíntese que elas fazem, o que acontece? Eles iriam vir para cá e seguir para toda a planta. O que acontece? A planta faz fotossíntese, produz glicose em tudo quanto é canto, e depois ela vai redistribuindo isso de uma forma igualitária para a planta inteira. Quando eu faço anelamento, a glicose que esse ramo produzia não vai ir para a planta redistribuir, vai ficar preso aqui. E aí, se eu começo a ter desenvolvimento de um fruto, se antes esse fruto ia receber uma proporção de glicose que foi distribuída entre todas as partes da planta, agora ele vai ter uma glicose disponível para ele o tempo todo aqui em maior quantidade que receber. O que vai acontecer? Com isso eu vou desenvolver um fruto maior que eu iria desenvolver sem isso. Se chegava uma quantidade determinada de glicose aqui, digamos assim, numa partição igualitária, agora que isso aqui, toda a glicose produzida vai ficando aqui. Então o fruto acaba crescendo mais, tá? Isso é uma forma. Mas como a gente está fazendo isso aqui em opa, o negócio tá vivo. A gente está fazendo isso aqui em um ramo da árvore, eu não vou comprometer a árvore, entende? Tá? Porque um pouquinho de glicose que ela vai deixar desse ramo, vai deixar de mandar, não vai comprometer a árvore. Beleza, galera? Então é isso aí. Aí agora nós vamos para a fisiologia vegetal, no qual nós vamos analisar a questão de como é que a planta funciona. Aí antes disso, a gente vai precisar só de entender a seguinte coisa. Assim como o ser humano, as plantas têm nutrientes que elas usam em maior quantidade e nutrientes que elas vão usar em menor quantidade. Maiores quantidades, você tem hidrogênio, carbono, oxigênio, hidrogênio, fósforo. E esses outros aqui, ela precisa de uma pequena quantidade para sobreviver. Tá? É o que a gente chama de macronutrientes e micronutrientes. E aí é o seguinte, agora a gente vai falar de como a planta se nutre. Primeira coisa, a planta se nutre através da absorção pelas suas raízes. Porque ela usa água, ela adquire água dessa forma, ela adquire sais minerais dessa forma para ela ter matéria-prima para fazer a fotossíntese e produzir a sua glicose. Então uma coisa está relacionada à outra. Então a gente começa a questão do processo de absorção da raiz. As raízes, elas vão ter duas forminhas, tá, de absorver as coisas do solo. Tá? E essas coisas que a raiz absorve vão ir para o xilema. Afinal de contas, o tecido que conduz as coisas da raiz para da planta é o xilema. Aí existem duas vias. Uma via a gente chama de simplasto e a outra via a gente chama de apoplasto. Essa via simplasto funciona assim. Ela é uma via em que uns pelinhos que tem na raiz sugam água e sais minerais e vão passando essas substâncias entre as células, tá vendo? Passando no meio das células. Tá? Agora, outra via que é a apoplasto, ou apoplástico, a raiz suga água e sais minerais e essas substâncias vão esgueirando entre as células. Olha o caminho vermelho aqui, não é dentro das células, não. É entre as células, vão esgueirando ali. Tá? E quando chega aqui, galera, onde está em amarelinho, a gente tem um cinturão que funciona como uma espécie de filtro que filtra as coisas que vão para dentro do xilema, tá?
o que a gente chama de estrias de caspa. Tá? Ela ajuda a regular a quantidade de água que vai entrar aqui dentro e selecionar os sais minerais que vão entrar aqui dentro. Tá? Então é isso. Essa via aploplastica ou simplástica, quer dizer, essa via simplástica, ela é uma via que a gente gasta energia para fazer essa atividade. Como é que funciona isso? Através do gasto de energia, as células aqui elas começam a acumular sais minerais, vai acumulando, tá? Vai falando assim, ó, no qual as células, as células vão ficar hipertônicas e vão puxar a água do solo por osmose. Como é que vai funcionar essa lógica? As células vão gastando energia, vão sugando os sais do solo e elas vão ficar hipertônicas. Hipertônicas vão ficar o quê? Altamente concentradas. Com isso, por osmose, cadê? Por osmose, essas células altamente concentradas vão, por osmose, naturalmente, vai sugar a água do solo. E aí, essas células funcionam assim, eu vou sugando sais aqui, vou passando esses sais para cá, vou passando esses sais para cá, de forma de quê? Que aí eu vou criando uma cadeia a gente vai falar de concentrações salinas, de forma que a água, a hora que ele vai entrando aqui, ela vai sendo sugada para frente, sugada entre as células, sugada, até chegar lá dentro. Esse é o caminho de absorver a água mais usado pela raiz. A outra via, que é a via simplástica, em que a água vai atravessando entre as células, já é uma via que não é tão usada e ela vai ser mais usada quando o solo está sobrando água, tem água à vontade, tá? E aí ela vai sugando um pouquinho de água aqui para dentro, tá? Mas a principal via, que é a simplástica, é a via espelhinha aqui, ela gasta energia. Essa aqui já não gasta, tá, gente? Alguém tem alguma dúvida aí? Fala com nós. Eu não tenho, não. Então tá bom. Mais alguém? Isso aí vai ser matéria do nosso testinho. Eu vou mandar esse resumo depois lá no grupo. Então tá. Deixa eu só pegar uma água, pessoal. Voltei. Então tá. Entendido como a raiz suga a água, agora a gente vai começar a entender como que a planta, uma árvore, faz para trazer a água do solo, lutar contra a força gravitacional, porque você tem que entender que essa água e esses sais minerais vão subindo, vão lutando contra a força da gravidade, né, cara? Então, como é que a planta consegue fazer a água chegar lá em cima desse rio? A gente vai ter alguns fatores que ocorrem. Primeiro fator, a pressão positiva da raiz. Que é o quê? Por essas duas vias, a raiz vai sugando água. E aí é aquela coisinha, né?
a raiz vai sugando água. À medida que ela vai sugando água, a água vai entrando, aí ela vai sugando mais água, vai empurrando essa água para cima. Tá entendendo? Quanto mais ela vai sugando, ela vai empurrando essa água devagarzinho para cima. Principalmente por essa via aqui, que é onde ela mais suga. E é uma via assim que ela vai empurrando água para dentro da planta, gastando energia. Isso então nós chamamos de pressão positiva da raiz, ou seja, a raiz vai fazendo uma pressão, fazer a água subir. Tá? Segundo fator é o que a gente chama de capilaridade. Os vasos do xilema, eles são vasos muito finos. Eles não são vasos grossos. E aqui você tem uma experiência muito simples. Se você botar um tubo aqui dentro, fininho, um tubo grosso, você vai ver que no tubo fininho a água vai subindo sozinha até uma altura, enquanto o tubo grosso ela sobe sozinha até certo ponto. Então, o xilema ele tem um tubo fino que facilita a subida da água. As moléculas, isso ocorre por quê? Por que a água sobe sozinha no tubo? Porque as moléculas da água, galera, elas têm uma capacidade de se ligar, elas têm uma afinidade pela química com as células do xilema, ou dos tubos no geral, então elas têm uma facilidade de grudar, tá? Nessas outras células ou nessas estruturas. Isso é o que nós chamamos de adesão. É uma capacidade que as moléculas da água têm de se aderir às coisas. Aí você junta um tubo muito fino, que é o que nós chamamos de capilaridade, né? Tubo fino, como um fio de cabelo, capilaridade. Mais essa capacidade da água de se aderir às coisas. Então uma moléculazinha agarra numa parede, que agarra na outra. E, para completar ainda, as moléculas da água têm uma grande capacidade de ficarem unidas. Então, se uma moléculazinha da água, num tubinho fino desse, dá de conta que esse é o tubinho fino, gruda aqui na paredinha, ela já arrasta a outra também atrás dela. Aí a outra também já gruda aqui. Aí depois gruda um pouquinho mais para cima, gruda um pouquinho mais para cima e vai arrastando. E nessa história pegajosa, a minha água vai, pouco a pouco, tendo uma capacidadezinha de subindo, tá? Prova disso é, por exemplo, se você pegar aquele tijolo laranjado de obra e botar numa poça d'água, o tijolo é cheio de furinhos bem fininhos, propositais. Aí se você botar ele numa poça d'água, você vai ver como é que sozinho aquela água entra toda para dentro do tijolo. Por causa dessa capacidade da água se aderir às coisas, das moléculas da água ficarem unidas e o tijolo ter vários túneizinhos capilares, né, bem finos. Então, a gente está falando aqui de a raiz empurrar a água para cima. O tubo, no caso a água vai circular um tubo fino, capilar, que é o xilema. A água tem a capacidade de se aderir às coisas e as suas moléculas andam ainda extremamente grudadas entre si. Então uma coisa vai ajudando a outra. A prova dessa questão das moléculas estarem unidas é o que a gente chama de coesão, né? Você vê os insetos andarem em cima da água. Você não vai botar o batoré para andar em cima da água que não tem jeito, né? O peso não vai vencer a união das moléculas da água ali, mas o inseto. E aí, galera, para fechar essa lógica bem interessante, que promove a subida da água, tem mais um fator aqui, ó, que é a tensão, coesão, mas a ideia principal aqui é a transpiração. A gente falou a respeito da água vir da raiz, da água subir pelo xilema, agora a gente vai chegar lá na folha. Quem elaborou uma teoria bem bacana é o Dickson. Que é o seguinte, a folha está lá pegando sol o dia inteiro, a água está chegando aqui pelo xilema, irrigando essa turma toda.
Só que o que acontece? O sol tá rachando na folha. Você imagina agora, né? O sol tá lá rachando a folha, calor pra caramba. Essa água aqui evapora. Fica um vapor aqui dentro. E a planta ela faz igual a gente, cara. Quando a gente está com superaquecimento, nós danamos a transpirar, porque com isso elimina a água. E como a água é uma boa condutora de calor, ela vai levando esse calor que está em excesso no meu corpo embora. Com isso, eu consigo manter minha temperatura. É o que acontece conosco o tempo todo nesse calor, quando a gente faz uma atividade física. E a planta vai fazendo a mesma coisa. Então, devido ao excesso de calor, a planta vai perdendo água por transpiração. Tá? Ela pode perder isso pela cutícula, um pouquinho de nada o tempo todo, isso acontece, só um pouquinho pela cutícula, que eu expliquei no passado, ou então ela abre os estômatos dela, que são as células epidêmicas debaixo da folha, e libera esse vapor. Aí você pensa comigo, a teoria do cara inventou chama tensão, coesão e transpiração. Você vai pensar comigo a seguinte coisa: se as moléculas da água são coesas, são unidas, e eu começo a perder água aqui na folha, aí eu vou começar a perder água aqui. As moléculas, o que acontece? Eu vou perdendo água aqui, eu vou puxando a molécula que está atrás aqui, eu vou fazendo uma puxar a outra, porque elas ficam unidas, né? À medida que eu vou jogando água para a folha, eu vou puxando as moléculas que estão dentro do xilema. E como elas ficam grudadas, isso a gente vai chamar como se fosse um cordão, né? Vai ficar como se fosse uma corda. Então, à medida que eu transpiro, eu vou perdendo água ali, as moléculas vão puxando umas às outras do xilema para a folha. Então, essa movimentação, essa puxada que uma molécula vai dando na outra, é o que a gente chama de tensão. E ela se deve à coesão. Ou seja, eu transpiro, devido à união das moléculas, eu vou puxando as moléculas de trás, que estão do xilema ainda, vão puxando ela para a folha. E a gente vai fazendo a reação em cadeia, né? Uma vai puxando a outra, que vai puxando a outra. E aí eu começo daqui dentro dos xilemas de cima, vão puxando as de baixo, vão puxando as de baixo, vão puxando as de baixo, vão puxando as da raiz também. Então, galera, no final das contas, junta tudo, que é o quê? A pressão positiva, que é a raiz sugando a água, empurrando para cima. O xilema ser fininho, que facilita a subida. A água ter capacidade de ir grudando nas paredes do xilema e se manter unida. E à medida que eu vou transpirando aqui em cima, eu vou puxando as moléculas do xilema para a folha, que vão puxando as anteriores, aí você forma o quê? Um fluxo da água de baixo para cima, graças a esse monte de coisa que seria a história da tensão, coesão, transpiração, a capilaridade dos tubos com as características da água e a empurrada que a sucção da raiz faz da água de baixo para cima, tá? Aí é o seguinte, as folhas maiores, né, vão perder grandes quantidades de água, tá? As folhas que têm cutículas finas, que a cutícula é esse material que reveste aqui, né, uma cerinha, uma gordura que evita que a água passe à vontade através da folha. Tchau, vai com Deus. Aqui, pegou o cartão? Tá, beijo. Então, folhas grandes, temperaturas muito altas, folhas que vão ter muitos estômatos também, a planta perde muita água, tá? E naturalmente são locais com baixa umidade. Folhas com cutículas finas, locais onde venta muito. Os estômatos, galera, são essas células aqui que ficam debaixo da folha geralmente. Essas células elas regulam a entrada e saída de água ou gases na folha. E olha só, até para eles funcionarem, eles precisam de água também. Tá? Funciona assim, ó.
Quando a planta precisa de abrir o estômago, ele suga a água das células próximas a ele ali na folha, e ele enche igual uma bexiga com essa água. Aí ele consegue abrir. Agora, quando ele expulsa essa água, ele murcha e fecha. Esse processo de abertura e fechamento desses estômagos, tá, vai depender do transporte de digamos assim, um sal, que é um potássio. O que ele faz? Quando ele quer abrir, ele gasta energia e vai jogando um monte de potássio aqui para dentro. Aí esse potássio faz com que a célula do estômago fique altamente salina e suga a água dos vizinhos para ele. Tá? Olha lá. Quando eu quero abrir, eu sugo potássio, com isso vai me trazer água. Quando eu quero fechar, eu libero potássio para o meu entorno e a água vai para trás do potássio. Tá? Basicamente é isso. Os estômagos vão abrir quando tiver muita luz, que é onde vai ter calor, vai ter que sugar CO2 para fazer fotossíntese. Também abre quando tem pouco CO2 dentro da planta, né? Que tem que sugar mais CO2 para fazer fotossíntese, quando a temperatura está muito alta, que é uma forma da planta transpirar. Tá? E aqui, sobre a transpiração, a gente tem duas transpirações que eu já tinha comentado com vocês, que ocorre pela cutícula e que ocorre pelo estômago. Tá? Aqui a gente tem nesse resuminho, a gente tem um gráfico mostrando que quando o estômago está aberto, a gente perde muita massa de água em poucos minutos. E quando o estômago fecha, só fica a transpiração através da cutícula. Eu perco sempre a mesma quantidade de massa de água, 0,5, à medida que os minutos passam. Você vê claramente a massa da folha diminuindo. Tá? Estômago bem aberto, você perde 10 gramas. Ó. À medida que você começa a fechar, você vai perdendo em proporções menores. Quando os estômagos fecham, fica só a cutícula, a planta só perde meio miligrama de massa de água. Tá? Gente, então a matéria vai até essa parte de condução de seiva. Os tecidos, a função dos tecidos e aqui a condução de seiva. Beleza? Eu vou mandar esse resuminho lá no grupo lá para vocês. Combinados? Combinado.